Nós vamos trabalhar um gorro do Pikachu. Você vai precisar de fio prêmio amarelo, sobras de preto para o olho e a boca, vermelho para a bochecha e um pedacinho de branco para o ponto de luz do olho. Vou usar a agulha 4 milímetros. Para iniciar o nosso gorro, faço a volta de fio no dedo, passo a agulha por dentro pegando o fio, laço uma corrente, laço a agulha dentro da alça, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto, o segundo, o terceiro, e vamos repetir um total de 12 vezes. Feito 12 pontos, seguro, puxo o fio, fechando o centro, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, laço a agulha no mesmo lugar, meio ponto alto. Temos aqui o primeiro ponto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto. Segundo ponto, laço no ponto seguinte, meio ponto alto no mesmo lugar, repetindo. Vamos fazer assim até o final. Para cada ponto de base, 2 meio pontos altos. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, laço, na base, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto. Temos um aumento no ponto seguinte, meio ponto alto apenas, no próximo, 1, no mesmo lugar, 2, no próximo, 1 ponto apenas. Vamos seguir repetindo até o final. Chegamos aqui ao final da terceira carreira, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Para iniciar a quarta carreira, uma corrente, laço, na base, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto. Laço a agulha no ponto seguinte, meio ponto alto apenas, laço no próximo, meio ponto alto apenas, e no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós temos 2 pontos entre os aumentos. Laço a agulha no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto. E no próximo, um ponto, no mesmo lugar, o outro. Vamos repetir até o final desta maneira. Chegando ao final da quarta carreira, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, laço, na base, meio ponto alto, laço, no próximo, meio ponto alto, no próximo, meio ponto, temos 3, vamos fazer um total de 6 pontos. 6 pontos, laço no ponto seguinte, meio ponto, no mesmo lugar, meio ponto. Repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ponto seguinte, no mesmo lugar, o outro. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final da quinta carreira, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, laço e agulha, no primeiro ponto, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto. Temos um aumento. Agora, nós vamos fazer 10 pontos seguidos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Laço no 11º, 1,
no mesmo lugar o outro. E vamos repetir até o final. A cada 10 pontos, um aumento. Chegamos ao final da sexta carreira, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. A partir da sétima carreira não faremos mais aumentos, ó. Uma corrente na base, meio ponto, laço, no ponto seguinte meio ponto, no próximo meio ponto e continue. Vamos trabalhar sempre desta maneira, ponto sobre ponto, sem aumentos. Fazendo um total, contando desde esta primeira carreira, você vai fazer um total de 16 carreiras. Caso você queira o seu mais comprido, pode fazer até 18. Vou trabalhar o meu e mostro a sequência para vocês. Sempre assim, ó, ponto sobre ponto, até você ter 16 carreiras no total. Trabalhamos aqui o comprimento para o gorro. Caso você queira o seu maior, basta fazer mais carreiras em amarelo. Agora nós vamos contornar com o fio preto. Vamos puxar por dentro da última laçada o fio preto. Seguro as pontas. Na base, prendo com um ponto baixo, uma corrente, laço. No ponto seguinte, meio ponto alto, no próximo, meio ponto, e vamos repetir, fazendo ponto sobre ponto até o final. Só que agora em preto. Chegando ao final, na segunda corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente. No primeiro ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. E vamos repetir. Para cada ponto da base, um ponto baixo. Chegando ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Já cortei o fio, laço e passo por dentro da corrente. E aqui você arremata no avesso. E está pronto o nosso gorro. Passe a linha entre os pontos e corte rente. Gorro pronto. Agora nós vamos fazer as orelhas do Pikachu, os olhos, a bochecha e a boca. Para fazer a orelha do Pikachu, faço uma volta de fio preto no dedo, puxo, laço, faço uma corrente. Dentro do espaço, um ponto baixo, 2, 3, 4 pontos baixos. Seguro e puxo. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, na base um ponto baixo, no mesmo lugar outro ponto. No ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo um ponto, no mesmo lugar outro ponto e no último um ponto baixo apenas. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, na base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo e vamos repetir, ponto sobre ponto, até o final.
Introduz a agulha no primeiro ponto feito e fecha com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto à frente, um ponto apenas. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E vamos repetindo desta maneira até o final. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vamos repetir. Nesta carreira não temos aumentos, somente ponto sobre ponto. Chegando ao final, introduz a agulha no primeiro ponto feito e aqui nós já vamos puxar o fio amarelo por dentro da laçada, passe por dentro de tudo. Seguro agora as duas pontas, faça uma corrente na base deste mesmo ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, deixa eu só segurar aqui. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, um ponto. E vamos repetir. Ponto sobre ponto até o final. O preto é mais difícil de visualizar, mas nesta pontinha tem que ser trabalhado com o fio preto. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente na base, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, e vamos repetir, ponto sobre ponto até o final. Chegando ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. No ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto. No ponto à frente, um, no mesmo lugar, outro. Repetindo, um, dois. E no próximo, um ponto, no mesmo lugar, o outro ponto. E vamos finalizar. Um, dois pontos. Introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente. Agora nós vamos fazer 3 carreiras sem aumentos, desta maneira. Estamos fazendo a primeira delas. Ponto sobre ponto até o final. Trabalhamos aqui as 3 carreiras sem aumentos. Agora, na última carreira, você vai fazer uma corrente na base, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto. Temos um aumento. No ponto seguinte, um ponto apenas. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Fizemos 3 pontos seguidos sem aumentos. No quarto, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. E repetir assim até o final. 1, 2, 3. No quarto ponto, um no mesmo lugar, o outro. E finalizo. 1, 2, 3. No primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo, corte deixando o fio para costura. Faça a outra orelhinha exatamente igual. Para a orelhinha ficar mais firme, você vai usar a manta siliconada, uma porção para não deixar ela muito dura.
razoável. Se não quiser usar, não tem problema, não precisa. Encho as duas. E vamos aplicar. Para fazer o olho do nosso Pikachu, faço a volta de fio no dedo, pego a linha, laço a agulha, uma corrente, laço, dentro do espaço, meio ponto alto, uma vez no mesmo lugar, 2, 3, 3 meio pontos altos. Agora, sem laçar a agulha, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço a agulha e meio ponto alto. Agora seguro e vamos fechar o aninho desse jeito. Introduzo a agulha no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e vamos repetir para cada ponto da base um ponto baixo até o final. Último ponto, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Puxe, deixando o fio para a costura. Para fazer o ponto de luz do olho do nosso Pikachu, você vai fazer uma corrente, duas. Introduz a agulha na primeira corrente feita, um ponto baixo no mesmo lugar, 2 no mesmo lugar, 3 pontos baixos. E introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo, ficando uma pequena bolinha branca. Você vai cortar fio deixando para a costura, passar por dentro da última laçada e arrematar. Agora nós vamos aplicar no olhinho pronto. Na parte superior, nós vamos aplicar com agulha de mão. Ó, com agulha de tapeceiro, nós vamos aplicar o pontinho branco. Desço com a agulha, volto, passando por dentro de tudo, desço a frente, subo novamente e vamos prendendo o branco no preto. E desço novamente e arremate na parte de trás. Faça o outro exatamente igual. Para fazer a bochecha do Pikachu, faço a volta de fio no dedo, agulha, laçamos o fio, e aqui você vai fazer uma corrente, 2, 3. Temos o primeiro ponto, laço a agulha, dentro da alça formada, um ponto alto, laço no mesmo lugar, um ponto alto, e vamos repetir, fazendo um total de 12 pontos altos para a bochecha. Trabalhamos aqui os 12 pontos, ó. Nós vamos segurar, puxar o fio central para fechar o círculo
E na terceira corrente, ó, do primeiro ponto, introduza a agulha e feche com ponto baixíssimo. Puxe fio, deixando para a costura no gorrinho. Vamos trabalhar 2 bochechas iguais. Agora nós vamos montar o nosso gorrinho. Vamos começar pelas orelhas. Vamos dobrar o nosso gorrinho bem certinho desse jeito e posicionar a orelhinha, contando aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta carreira, da quarta carreira para baixo, de um lado e do outro, ó, no gorrinho dobrado, que facilita a aplicação. Tenho aqui, ó, quarta carreira. A partir da quarta carreira, nós vamos iniciar a aplicação. Vamos prender aqui. Agora você pode abrir e centralizar a peça, porque senão fica muito para trás a orelhinha. E a aplicação é simples, ó, de baixo para cima, pontinhos de alinhavo, ponto a ponto. Toda a volta nós vamos fazer a outra exatamente igual. Chegou ao final, ó, vamos arrematar. Passar a agulha por dentro, saindo lá em cima, e corte rente. Aplicamos uma orelha, faça a mesma coisa para a outra. Agora você vai posicionar os olhos e colocar embaixo de cada um pontinho de cola, para mantê-los no lugar, até a gente costurar. Agora nós vamos aplicar, ó, iniciando na parte de baixo do olho, aplicando em pontinhos de alinhavo em toda a volta. Fazendo isto, este olho e o outro. A cola ajuda a manter o olhinho no lugar, enquanto costuramos. Olhos aplicados. Agora, entre os olhinhos, com a agulha de tapeceiro e o fio duplo preto, nós vamos bordar o nariz. Última carreira, onde está passando o olhinho, aplicação do olhinho. Centralize, mais ou menos. E aqui nós vamos pegar um pontinho, assim, e vamos bordar o narizinho. A parte superior você vai manter sempre no lugar e vamos andar com a parte inferior. Meu pequeno está aqui aguardando o gorro. E embaixo a gente arremata. No avesso você arremata. Passa por baixo e corta o rente. Para fazer a boca do Pikachu, nós vamos fazer 15 correntes, desta maneira.
Feito as 15 correntes, laço, passo por dentro, já cortei fio, deixando para aplicação. Temos aqui a boca do Pikachu. Embaixo do narizinho do Pikachu, você vai posicionar a boquinha desse jeito. Pode ser mais abertinha, pode ser mais fechadinho, mas nós vamos aplicar com agulha de mão, ó, desse jeito, fazendo esta voltinha, que nós vamos pegar, ó, e dentro da corrente, ó, você vai passar a agulha, fazendo os pontinhos, para manter a corrente no lugar, formando a boquinha dele. Aqui embaixo a gente desce. Esta outra ponta a gente puxa com agulha de crochê mesmo e arremata lá do outro lado. E a boquinha vai ficar assim. Depois de aplicar a boca, nós vamos montar as bochechas. Pontinha de cola e aplico a bochecha. Do outro lado, pontinha de cola e aplico a bochecha. Aguarde a secagem e costure da mesma maneira que fizemos para os olhos, em toda a volta e arremate. Nosso gorro Pikachu pronto, ficou assim. Assim,